quem pegou qualquer uma outra que não é família cristã, tem que ser família cristã. Entendeu? É somente assim, ó, família cristã. As outras, depois eu falo com vocês, é apoio que nós vamos ter aí para os irmãos, em nome de Jesus. Eu tenho quase que 4 temas de apostila, e os irmãos acho que não teriam assim de qualquer, aleatoriamente não. Palavra de Deus, Salmo 98, versículo 4. Queremos ler essa passagem com os irmãos. Salmo 98 e versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, dai brados de alegria, regozijai-vos, cantai louvores. Amém? Amém. Curve vossas cabeças. Pai, estamos diante de Ti, como sempre temos estado. Desta feita aqui, na quarentina, em que vamos ministrar a Tua palavra nesses 3 dias, concernente à família. Dê-me sabedoria, como sempre sou de Deus. Graça, poder e liberação do Espírito Santo. E cada irmão, como aluno, também conduzido pelo Espírito, ser receptivo para compreender o que será transmitido em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, aí na apostila, na página 1, os irmãos para receber, diz assim: a família é a célula máter da sociedade. Tudo na terra gira em torno da família. Deus, em seu saber igualável, ao constituir a família, deu a ela algumas atribuições, entre outras, a de louvar e bendizer o seu nome. Salmo 98 e versículo 4 que lemos. É o texto que nós utilizamos naquilo que o Espírito Santo nos orienta para dar início do tema sobre família. Deus não criou a família, irmãos, porque Ele não tinha o que fazer. Não foi por isso. Muito pelo contrário. Ele criou para dar cabo a uma necessidade que surgiu. Deus viu que todos os homens, que todos os animais tinham seus pares, mas o homem estava só. E Deus olhou e falou: não é bom que o homem esteja só. Não é isso? Amém? Amém. Pois bem, a palavra ali diz homem. Homem aqui significa uma pessoa que tem maturidade, que tem estrutura de idade, capacidade. Nós vemos aí adolescente construindo família. É claro que vai ter problema. Entendeu? Mas a gente vê adolescente, pessoas que não têm essa maturidade. Não é homem no sentido estrutural da palavra. Ele precisa disso. Não é que ele não é homem em sentido masculino. Masculino é homem, mas não é no sentido de estrutura da palavra. Ele não consegue gerir os seus atos. Ele não consegue ainda equacionar as suas responsabilidades a contento. Uma pessoa dessa não pode se casar. E a Bíblia diz: não é bom que o homem, nesse sentido, esteja só. Aí eu falhei uma disjutora. Aí a Bíblia diz que o homem foi e fez a mulher. Ele não fez uma menina. Ele não fez uma garotinha. Ele não fez uma piriguete. Ele fez uma mulher. Mulher aqui é no sentido de maturidade também, de saber as suas ocupações dentro do lar. Nós vemos muitas das vezes hoje, muitos casais em que a menina é tão irresponsável que meio-dia o marido chega para almoçar, ela está: você já chegou? Está levantando naquela hora, o tanque está assim, roupa suja, tem roupa molhada, a cama desorganizada, e a casa parece mais um chiqueiro de porco do que uma casa. Por quê? Porque lá dentro não tem uma mulher, tem uma irresponsável, que não amadureceu ainda e já quer casar. Nós precisamos olhar isso, porque isso é muito sério. Deus não está abençoando o meu lar, não está abençoando a minha família, não está abençoando os meus filhos. Não é que Deus não está abençoando, é que eles fizeram a coisa errada. No tempo que ele teria que estar buscando experiência, aprendizado, estudando, para adquirir essas questões, já inventa de se casar, pensando que casamento é sinônimo de sexo. E não é.
O sexo faz parte. Se tivermos tempo, vamos falar sobre isso. Mas o casamento é sinônimo de responsabilidade. Não pode deixar para amanhã, nem para outra hora, é para agora. Se contrair o matrimônio, você contraiu responsabilidade. E a leitura introdutória que o pastor Lázaro fez aqui explica tudo que nós estamos dizendo. Então a família é essa célula. E Deus aqui criou. Por que Deus criou isso? A família. Eu vou falar agora do lado espiritual, porque o material é esse que eu já disse. Por que Deus criou? Primeira coisa, Deus criou a família. Ele criou aqui para quê? Celebrar com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. E eu pergunto, a família está entre todos os moradores da terra? Sim ou não? Faz parte de todos os moradores da terra? Sim ou não? Sim. Então veja bem, primeira coisa aqui, celebrar com júbilo todos os moradores. Isso significa que você na tua família tem que estar celebrando. Não é qualquer celebração, é celebrar com júbilo. Primeira coisa, celebração é festa. A minha família tem que estar sempre em festa. Tem que ser assim. Família não é ringue, lugar onde fica lá o UFC, MMA, para brincar. Não é isso. É lugar de festa. Celebração é festa, irmão. E a gente vê muitas famílias aí, que quando o marido chega em casa, se ele tem um cachorrinho dentro de casa, ele corre lá no fundo do quintal. E mesmo quando chegou, e não é para isso, o marido tem que chegar em casa, tem que ser motivo de festa, celebração. A hora que chegou o filho da escola, graças a Deus chegou meu filho com saúde, ou a filha, ou o neto. Quem chega na casa é motivo de festa. Se não for assim, não funciona. O meu filho mais novo, o Flávio, é um sempre um negão, mas vai bem mais forte, maior que eu. Ele chega no escritório dele, tudo arrumado, olha, gravata, tudo assim, passa, porque ele é advogado assim, né? Ele chega e a dama fala: ei, chegou meu meninão. E ele pega e quer abraça a mãe dele e quer ficar no colo dela. Não dá, né? Aí ele pega e põe só a pergunta assim: segura aí, mãe. Que diferença tem que ter isso, irmão? Você vê que casa tem dos nós da nossa família. Não tiver isso, o capeta entra. Ou Deus atua, ou o capeta. Você escolhe o que você quer. Ah, pastor, o capeta não quer vir em casa nunca. Mas esse mau humor que você tem, essa revolta, o marido chega, você está com a cara ruim, ou ele chega com a cara fechada e tudo, isso não é de Deus. Se não é de Deus, é de quem? Você tem que saber disso, meu querido. Aí você vem aqui para a igreja, aleluia, fala a Deus e tal. Mas ele ficava para o inferno lá, que você mesmo criou. Ou você está pensando que eu vim para cá para brincar? Não. Eu vim para cá para ser um canal de Deus na tua vida. Aleluia. Porque se o cão do inferno estava se andando na tua casa, ele já pode juntar na tua dele e dar no pé. Em nome de Jesus. Aleluia. Compreender isso. Então, primeira coisa no versículo, celebrar. De que forma? Com júbilo. Irmão, júbilo é uma coisa, alegria é outra. Júbilo é mais do que alegria. Amém? O que é alegria? Alegria, vamos dizer que eu cheguei aqui, só para você entender. Samuel, meu amigo, chega para mim e fala: pastor Zé Rodrigues, diga, eu vou lhe dar R$50 para você tomar uma coca aí, uma coisa aí, tal. Aí eu vou dizer: glória a Jesus, obrigado, pastor Samuel. Que alegria, que bênção. Muito obrigado. Estou feliz de dar esse cinquentão. Que bênção. Isto é alegria. Mas depois dele chega outro irmão e diz: pastor, o senhor chegou aqui? Sim. Então nós queremos dar boas-vindas para o senhor. Sei que o senhor tem um campo lá, está precisando. Eu preparei aqui, está aqui, tirei do bolso um cheque de R$10.000. Eu pego o cheque e falo: meu Deus, glória a Jesus, aleluia, Deus respondeu minha oração. Olha aqui, pastor, lava aqui 10 mil, me deu. Deus pega o telefone: Zefa, pode parar de orar aí, só agradece que eu já recebi aqui, ganhei 10 mil, velho.
precisa fazer festa. Muitos maridos não voltaram para casa hoje, o seu voltou. Muitos filhos não voltaram para casa, o seu está em casa. Então faça pelo menos um suco lá de tangerina, sei lá do quê, para comemorar isso. E sirva com alegria. Faça lá um café, um leite, prepara um bolo, não sei o quê, alguma coisa para quando chegar a comemorar, pelo menos demonstrar isso. Amém? Amém. Todos os moradores da terra. Aí diz ali, dai brados de alegria. O povo tem que saber que está fazendo festa. Regozijai-vos e cantai louvor. Isso significa que a minha casa é um local de festa. Aleluia. E veja que o campo do inferno desvirtuou isso, porque a casa, geralmente, irmã Nicinha, é um lugar de discórdia. Nós vamos estudar essa semana aqui, até o prazo que eu tenho, até quinta, sobre esse tema. Eu vou tirar o plantão, meu querido, porque está calor aí. Todo mundo aqui é crente. Glória a Deus. Aleluia. Assim sempre, voltamos para a apostila. Lamentavelmente, devido à queda do homem originado no jardim do Éden, Gênesis 3, tudo que foi feito para enaltecer e glorificar o Criador dos céus e da terra ficou comprometido. Deus, em sua infinita misericórdia, tendo compaixão do homem, enviou o seu amado Filho ao mundo. João 3,16. E na cruz do Calvário derramou seu sangue inocente para resgatar o homem das garras de Satanás. Hoje, graças a Deus, podemos levantar as mãos e expressarmos com certeza e liberdade, como está em Salmo 103, versículo 1, que diz: bendize a minha alma ao Senhor, de acordo com o plano divino para a família que estou dirigindo ao amado irmão. Ao conhecer estas questões aqui apresentadas, reflita se realmente tem procurado servir a Deus com a sua família dentro do plano de origem de criação do homem, conforme está no Salmo 150, que diz o quê? Veja isso, em nome de Jesus. Amém? Virando a página, aqui começa propriamente dito. Número 1, que é que diz? A igreja e a família. Só os irmãos. Número 1. A igreja e a família. Agora quer ver como é que a voz feminina é necessária? Número 1. A igreja e a família. É isso aí, tá vendo? A voz do homem é forte. A feminina é mais suave, isso porque ela cabe em qualquer lugar. Isso é bênção do céu. Aleluia. Vamos falar sobre a igreja e a família. Porque uma não vive sem a outra e a outra não vive sem uma. Tem que estar as duas entrelaçadas. Igreja e família foi criada por Deus para entrelaçar. É assim que funciona. O que nós vamos ministrar aqui, mas é tudo simplesinho. Simplesinho. Uma vez eu fui num seminário de família, que também assistindo para poder reciclar. Mas não deu conta de eu assistir, eu tive que ir embora, porque o irmão já começou. Não sei se você passou por aqui. Porque, irmão, nós temos que entender que o nosso intestino, o intestino delgado, mas não sei o quê. Irmão, eu não estou de seminário de medicina. E começou a explicar que o coração, que a veia artéria, que não sei o que lá, e a bexiga e tal. Será que eu estou no seminário? Porque isso não dá. Então é coisa simples. Família é simples. Amém? Amém? Mas se não souber lidar com ela, é pior do que um câncer. As irmãs, a igreja tem suas bases firmadas na família. Como também a família está fundamentada na igreja. Agora os irmãos, a igreja e a família trabalham juntas na promoção do reino de Deus aqui na terra. Amém. Então veja bem aqui o que os irmãos viram. A igreja tem as suas bases firmadas na família.
Aí o irmão poderia me arguir como um outro voluntário. Mas pastor, a Bíblia diz que a igreja está firmada em Jesus. Sim, é verdade. Mas materialmente é na família. Então veja bem, a igreja tem as suas bases. Se trata de bases. O que são bases? Quando foram construir essa igreja, fizeram debaixo dos baldrames, aquilo é base, para segurar toda essa estrutura. Amém? Então, o que é que dá essa base na igreja? Materialmente falando. O que dá base? As famílias. A família dá base para a igreja. Em nome de Jesus. São firmadas na família. Como também a família está fundamentada na igreja. Então, a família dá base para a igreja e a igreja dá fundamentos para a família. Amém? A igreja dá princípios. A igreja dá rumo para a família. Como é que significa isso? Significa o seguinte: uma está ligada à outra. Se todas as famílias daqui, da igreja, em Taquariti, todas as famílias daqui, resolvem um dia botar mudança no caminhão e ir embora daqui, a igreja de Taquariti continua existindo? Não, é verdade. Porque tinha uma igreja lá, acabou, todas as famílias foram embora daquela igreja. Você vai ficar o homem ali na frente da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, mas ninguém entra aqui, porque as famílias foram embora. Por isso que a família, ela dá base para a igreja. Amém? Eu acho que já aconteceu isso com algum irmão. Está em casa, chegou no serviço, todo atrapalhado, cansado, estressado, está sem força até de tomar banho. E a mulher fala: marido, você vai na igreja? Ele fala: estou procurando força para mim, mas não estou achando não, está difícil. E vai, aquele cansado, aquela luta, consegue tomar um banho, se arrumar e vem para a igreja. Senta lá e embora. Os irmãos estão cantando um hino: a minha alma está cheia de paz. E ele está calado até tão cansado, tão estressado, cheio de problema. Parece que ele nem está no culto. É provável que alguém já aconteceu assim com ele. Aí segue os hinos da harpa, leitura da palavra, as irmãs da celebração canta, um outro canta, e vai estar vendo a hora da mensagem, e ele está lá do mesmo jeito, está lá na mesma situação, e está lá também cabisbaixo. Aí vem a mensagem, começa a pregar, e aí uma palavra daquela toca no coração dele, ele já mexe um pouquinho, outra toca também, e depois ele já levanta a cabeça, daqui a pouco ele está dizendo glória a Deus baixinho, glória a Jesus. No final do culto, ele é o mais avivado, está levantando a mão, dando glória a Deus. Deus falou comigo, aleluia. E volta para casa, outro homem cheio de Deus até o cultando. E a mulher fala: o que foi, marido? Você estava tão murcho no começo. Na igreja, em dado momento, o Espírito Santo falou comigo, Deus falou comigo, e eu estou alegre. O que é isso? É porque a igreja dá fundamento para a família. Consegue me entender? A família dá base, dá estrutura para que ela esteja em pé. E a igreja dá fundamentos, dá orientação. É por isso que eu não aceito um crente que vai para o céu e fica o mês todo sem vir na igreja, um crente mensal. Não sei se aqui tem essas encrencas, mas lá em Dourado tem. Teve um dia que eu cheguei lá, eu peguei e mudei o banheiro, tranquei aquele, levantei outro, fiz lá, enfim, mudei. Chegou o irmão lá, perguntou do porteiro: irmão, onde é que está o banheiro aqui que eu não sei mais onde é que é? Isso significa que estava 3 meses sem vir na igreja. Como é que não diz que é bênção, irmão? Não pode, você tem que estar aqui na igreja todo dia, porque a igreja lhe dá fundamento. Imagine só se todas as famílias daqui de Taquaritinga, hora jejum, então unida. Quando reunir aqui no culto, como é que vai ser esse culto? Péssimo ou excelente? Excelente. Mas se todas as famílias aqui estão tudo intrigadas com o outro, tudo revoltado uma com a outra, e está aquela luta, aquela briga, aquela coisa, reúne todo mundo aqui, como será o culto?
família. Está claro isso? Ó, ao verificar no Novo Testamento, vemos que a família é o quê? Em todas as epístolas. Lá diz, a igreja da Ásia vos saúdam-vos afetuosamente no Senhor. Quem? Aquilo aí, com quem? Irmão, aqui devemos parar um pouco, que é muito importante o que está nesse texto. E a gente só consegue descobrir que a gente for estudar a palavra de Deus. Do contrário, a gente faz aquela leitura direta, não observa estas pérolas que estão aqui à nossa disposição. Paulo estava escrevendo a carta aos Coríntios, e Áquila e Priscila eram um casal que acompanhava ele. Onde Paulo ia, Áquila e Priscila estavam sempre junto com eles. E Paulo então está escrevendo uma admoestação, essa primeira carta aos Coríntios, para os irmãos de Corinto. Porque o ministério de Paulo cresceu tanto que ele não tinha gente para mandar, irmão. Não tinha pessoas com gabarito, então ele resolvia problemas pelas cartas. Paulo chegou a fazer reunião por carta. Paulo estava muito adiante do seu tempo. Ele resolveu problemas em Tito, ele resolveu problemas em Corinto, em Éfeso, por carta, mandando levar e trazer, coisa assim. Ele resolveu uma encrenca, irmão, com Filemão, que durava mais de 20 anos, ele resolveu com uma carta. Assim era o ministério de Paulo. Mas ele tinha poucas pessoas, mas tinha alguém em volta dele. E Áquila e Priscila eram pessoas que estavam ao lado dele. Como tinha também Tíquico. Tíquico era um companheiro de Paulo, que Paulo ficava preso, e ele chegava no delegado e falava, eu vou ficar preso também junto com o meu líder. O delegado, mas ele não tem nada contra você, então tudo bem, então o senhor permite que ele vai ficar lá na cela, eu vou ficar aqui lá de fora, mas se ele precisar de alguma coisa, eu fico pronto. E muitas das vezes Paulo, irmão, chegava na beira da cela e começava a dizer, Tíquico, escreve aí. E ele começava a escrever. Agora vai levar a carta. Dizer os irmãos, né, e assim por diante. E Áquila e Priscila eram um desses obreiros. Quando Paulo estava terminando a carta de escrever aos Coríntios, o Espírito Santo moveu os dois e Áquila disse, está terminando, Paulo, a carta? Estou terminando. Então coloca aí. O que você quer que eu coloque aqui, Áquila? Coloca aqui. Eu também estou saudando os irmãos. Eu e a igreja que está na minha casa está saudando-os afetuosamente. Mas que igreja que está em casa? É isso? É aí que está o negócio. Irmãos, Áquila e Priscila não tinham filhos. A Bíblia não faz referência. Se eles tivessem filhos, pela importância que eles eram, Paulo tinha falado dos filhos de Áquila e Priscila. Os filhos de Áquila que me ajudam, não fez referência porque ele não tinha filho. Se ele tivesse filho, tinha feito a diferença. Ele chegou a falar de um tal Dom Alexandre Latoeiro, que ele entregou na mão do capeta. Como é que ele ia falar? Por quê? Porque ele não tinha filho. Então, que igreja é essa que está em casa? É isso que ele falou, com a igreja que está na minha casa. É uma lição para nossas vidas. A nossa casa tem que ser uma igreja. Se a minha casa é uma igreja, aquilo que nós lemos agora há pouco, na leitura introdutória que o pastor Lázaro deu, vai acontecer lá dentro de casa. Lá na minha casa, porque a minha casa é uma igreja. Você aqui dentro dessas quatro paredes, você xinga? Sim ou não? Não. Fala a palavra não? Deseja arrebentar o outro pelo meio? Não. Se eu lhe pego, põe o bucho para fora? Se a tua casa é uma igreja, esse vai ser o seu procedimento. Lá, onde você está. Estou falando aqui literal, para você entender. Então Paulo, Áquila e Priscila, entendeu tanto isso, que falou, eu estou cumprimentando os irmãos lá com a igreja que está em casa.
Se você ler lá em 1 Pedro, eu vou ler, eu só tenho 3 dias e o meu primeiro já está acabando. Entendemos que ele falou assim: casas espirituais. Aqui dentro de mim tem uma igreja. Amém? E se tem uma igreja, o dono dela está aqui. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É por isso que o salmista diz que o coração alegre a formoseia, porque vem dessa igreja, irmão. A Bíblia diz que o homem fala daquilo que o coração está cheio. Se a minha casa é uma igreja, está cheia do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu dando esse seminário lá em Lins de Vasconcelos, no Rio de Janeiro, o pastor Lázaro conhece, no final veio um menino, pastor, isso eu tenho que vir mais vezes aqui. Falei, por que, meu filho? Porque meu pai fica bonzinho aqui. Mas em sua casa? Lá em casa ele quer só matar a gente. Tem obreiro que aqui dentro da igreja está bonzinho. Mas é só terminar o culto e a mulher demorar para chegar no carro e ela fala: você está pensando que eu tenho o tempo todo da vida? E a esposa nem bem. Entrou no carro e ela vai arrastando. Aí já começa a desavença. Ela já pega a Bíblia, que é o único material consistente que ela tem na mão, e já dá uma: você quer me quebrar minha pega, seu infeliz? Você fica demorando ali, quem tem que levantar amanhã, 3 horas da manhã, sou eu, você toma quando você quiser. Já começou, irmão, não valor de nada você vive aqui não. É assim. Mas se tem uma igreja aqui dentro, não é isso que ele vai fazer. Ô meu bem, entre no carro, eu vou travar a porta, eu vou abrir, obrigado e tal. É assim que funciona. Assim funciona. Quando eu tenho uma igreja em casa, muitos irmãos têm tudo em casa, menos igreja. Ele tem CD de Michel Teló, ai, seu Boteco, ele tem Leandro Leonardo, ele tem da Xuxa, ele tem, enfim, e todo mundo aí tem tudo em casa, menos igreja. Tem que ter. Não pode, irmão. Jesus está voltando e o capeta está com pressa de tirar os alicerces da tua vida. Pastor, o que eu faço? Se apegue com Deus. Porque Jesus tem bênção para colocar em tuas mãos. O inimigo de nossas almas tem destruído lares usando algumas ferramentas, por demais conhecidas em todo mundo. Cuidado, ele só veio para quê? Então cuidado. Eu quero falar agora sobre essa artimanha do capeta. Você já sabe que você na sua casa tem que ter uma igreja. Eu sugiro a você a chegar lá em casa hoje, pegar um pedaço de papelão e colocar lá: Igreja Assembleia de Deus. Se não quiser colocar aí, claro que não precisa fazer isso, mas você coloca na tua alma: aqui é uma igreja. Aleluia. Os membros da tua família têm que saber que ali é uma igreja, que você é a igreja. Amém? Ah, pastor, mas meu esposo não é crente. E como é que eu faço? Você não faz nada, quem salva é Jesus. Agora, tem lugar que Jesus vai nos dar e ele vai vir para ser salvo. Ah, pastor, meu filho, minha filha, não tenha medo do cão dos infernos. Amém? Teu filho chega lá domingo com os colegas dele, aquele som, com aquela bebedeira, aquele tudo, começa a clamar o sangue de Jesus. Começa a clamar o sangue de Jesus. Que Jesus vai me dar estratégia. Os meus filhos nasceram no Evangelho, todos os dois. O mais velho, quando pegou aí 15, 16 anos, entrou para o lado com a molecada lá, pensa na tristeza. E um dia eu cheguei em casa com minhas pregações,
e ele estava lá com um som, ele tinha um som grande assim, que carregava uma caixa cheia de fita cassete. Naquela época ainda era cassete. E eles tinham uma mania de pegar aquele som, molecada punha aquilo. Botava um chapéu dos bonecos, com a coisa de lado assim, pegava o som, punha aqui, e aqui ia rodando assim, e saía. Aquele som aqui na maior altura. Olha o som que tinha dentro das gravações dele. Era Máquina Mortífera 3, Mamonas Assassinas, os melhores de Raul Seixas. Só coisa da roqueira, rock pauleira, velho. Coisa pesada. E meu filho, nascido no Evangelho, aquilo aqui. Oh, yes! Aquela loucura. Eu falei, Jesus, Pai de misericórdia, o que é que eu vou fazer, Senhor? Eu sou pastor, sou teu servo, não vou perder meu filho. Deus vai te dar estratégia. Diga assim, Deus me dá estratégia para a minha família. Se eu pegasse meu filho e quebrasse aquele som dele e botasse fogo no que sobrasse, que é a vontade de Deus, mas se eu fizesse isso, eu ia só contribuir para mais maldade. E eu tinha que deixar Deus me dar uma estratégia. Sabe qual foi a estratégia que Deus me deu? Eu morava no prédio, eles lá na parte de terra, embaixo do pé de árvore, tomando tereré, que é a coisa que o sul Mato Grossense gosta muito. E lá tomando tereré com a rodinha, um inseto garoto. E aquele som pesado, tudo na boa. Eu desci, sentei com eles, e eles, o senhor vai ouvir também aqui? Vou. O senhor vai tomar um tereré? Vou. Eu peguei a caixa assim, irmão. Pense na vontade de quebrar, mas só vontade. Não poderia realizar. A vontade eu posso ter, não posso realizar. Porque a vontade faz parte do que ele está vivo. Amém? E eu peguei esse e falei, mas meu filho, senhor pai, como é que você tem esse monte de fita aqui? Ele não tem nenhuma do teu pai, nem sequer para dizer que teu pai tem uma fita gravada. Os colegas falaram, Tico, teu pai tem fita? Tem. Do quê? Muitas. Qual que ele tem? Cantando? Não, meu pai não canta, meu pai fala. Mas Tico, põe uma aí para nós. Aí eu digo, pai, uma fita de droga na porta da caixa. Ai, irmão, é tudo que eu precisava. Eu vi lá em casa, lá nas fitas que eu, de pregação, fez Jesus, leva a minha mão, naquela que o Senhor quer usar. Aleluia. E eu fui separando assim, irmão, glória. E o Espírito Santo mandou eu pegar uma, e eu peguei uma daquelas fitas. Já que a medida de Deus é recalcada, sacudida e transportante, eu vou pegar essa que Deus mandou e vou pegar mais umas duas ou três, peguei mais umas duas ou três que eu mesmo estava pegando. Toca aquele filho, põe aí, menino. Aí ele falou, não, Rodrigo, vamos botar aqui. Seu pai falando o quê? Muita coisa, vamos ouvir então. E aquela fita, irmão. Acho que Deus dobrou a unção naquela fita. E assim, mas seu pai fala bonito, hein? Eu me arrepio todinho, ó. Rodrigo, estou arrepiado, seu pai falando. E a fita chegou no final, põe de novo. Vamos ouvir. Ouvir a fita na sequência, 4 vezes. Eu viajei. 15 dias depois, chegou os 7 lá em casa, com o Rodrigo. E a Zé, e falou, o Rodrigo falou para a Zé, mãe, os colegas, tudo que é da igreja, mãe. Então vamos, meu filho. Não, mãe, mas eles não têm passagem. A Zé falou, eu pago a passagem de todos e no final ainda pago uma pizza. Não, você tem que ser inteligente. Ela não tinha, mas eu fui levou nós na igreja, os 7. E a palavra meteu. Na hora que fez o apelo, um veio e olhou. O outro veio e olhou. O Rodrigo falou, você não vai lá? Eu não vou de jeito nenhum. Eu falei, nem galera, tem ninguém mentindo, não vou. Mas o 4 veio e ajoelhou. O 5º veio, o 6º e o 7º. Esse terceiro que não veio, ele falou que ele não viu como que alguém pegou ele, quando ele abriu os olhos, já estava ajoelhado. Os 7 aceitaram
falei do ambiente, agora eu vou firmar com vocês. Para terminar, irmãos, é esse testemunho. Mês passado, isso já faz uns 16, 17 anos. O Rodrigo tinha 15, hoje ele está com 31, 16 anos. Mês passado, ligou de uma cidade com nome Inocência, de Mato Grosso do Sul. Pastor, diga, meu querido, você lembra de mim? Eu falei, não sei quem é, não. Eu sou o Geraldo. Aqui, Geraldo, irmão. O irmão Geraldo, aquele jovem, mora aqui na tua casa, nós aceitamos Jesus assim. Ô, meu Deus, sim. Pois é, pastor. Eu queria que eu viesse pregar aqui na nossa igreja. Eu vou. E você é o quê? Eu sou presbítero, dirijo uma congregação, tenho todo mundo no trabalho. A mocidade é tudo comigo e eu sou presbítero da igreja, dirijo uma congregação, auxilio o pastor. Da 1 dos 7. Aleluia. Sabe por quê? Porque Jesus tem um meio para projetar a tua família. O diabo só veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para que tenhamos vidas abundantes. O que ele usa para destruir a família, conforme nós dizemos aqui? Que a família é a base, a sustentabilidade, esse entrelaçamento de igreja e família, tudo isso muito excelente. Mas o diabo está contente com isso, sim ou não? Não. Aí o que ele quer? Ele quer destruir. E o que ele usa para destruir isso? Letra A. Ferramenta que o maligno utiliza. Letra A. Divisão. Está os versículos aqui, não vou ler por causa do tempo. Ele usa divisão, irmão, para acabar com a família em casa. Mas que divisão é essa, pastor? Ela é muito sutil. Se você ler Provérbios 19, 13, 21 e 8 e 1 Coríntios 10, você vai compreender. Mas o texto ali não está explicado. Porque a Bíblia, irmão, ela tem 3 mensagens. Quantas mensagens? 3. Ela tem essa que você lê lá na frente, você já logo entende. Tem uma segunda que está no meio do que você está lendo. Você lê, aí com um pouquinho de esforço você entende o que é que está dizendo. E tem uma terceira que está por detrás do versículo. Por isso que a Bíblia diz lá em Apocalipse: quem lê entende. Isso é só para quem Deus deu, não é para qualquer um. Tem bons pregadores, mas ele vai ensinar se banana toda em rótulo. Por que isso? Porque o ensinar é outra situação. E a pessoa não entende isso, ele causa problema. Então os versículos não são auto-aplicados, mas dá para entender o que tem. Então ele diz divisão. O que é essa divisão? Lá dentro de casa, e eu garanto que quase todas as famílias aqui vai ver que isso acontece lá. Sabe quando a tua filha vai lá: mãe, quem foi que usou meu shampoo? Olha aqui, ó, meu shampoo estava por aqui, ó. Eu usei só uma vez, já está aqui no finalzinho. Alguém usou meu shampoo, quem foi? Ah, se eu pegar neguinho usando meu shampoo, eu arranco todo o cabelo dele aqui no chão. Quer shampoo, vai comprar. Esse aqui é meu. Sabe como é que chama isso? Divisão. Quem pegou minha toalha? Eu estou vendo que minha toalha está molhada. Alguém usou? Ah, se eu pegar uma minha toalha. Quem usou meu chinelo? Quem calçou? Quem fez isso? Quem pegou os meus DVDs? Um senta aqui, sai do meu lugar. Você não sabe que eu sentei aqui no meu lugar de eu comer? Sai, sai. Sabe como é que chama isso? Divisão de casa. A casa é toda loteada, pedacinho, ó. Entrou um, na área do outro é guerra pura. Saddam Hussein se manifesta. Que é isso? Divisão. E aí já começa a rixa, começa a dificuldade. Uma vez eu fui numa casa, o irmão tinha 4 televisões. Falei: irmão, você faz coleção? Falei: não, irmão, porque cada um quer assistir o que ele quer, e se um trocar do outro, já quebraram a televisão aqui. Então, para evitar de briga, eu comprei uma para cada um. Aí cada um liga onde quer. Eu não sei se aqui os irmãos têm problema com televisão ou não, mas nessa igreja que eu fui é desse jeito. Estão me entendendo? O que é isso? Divisão.
Isso acontece muito. Eu já vi família brigar comendo galinha no cara da coxa da galinha. Você não sabe que eu só como a coxa? Por que você pegou meu pedaço? O inimigo destrói a família usando essa ferramenta. Está certo que não pode pegar o shampoo do outro, a toalha, coisa parecida. Mas se pegar, não é motivo para trazer o capeta para dentro de casa. Irmãos, o inimigo não entra em casa se nós não permitirmos. Porque ele é inimigo. Na rua da tua casa, passa muita gente na rua. Verdade, sim ou não? Sim. Mas entra na tua casa? Mas você entra aqui. Ele não entra, sim ou não? Sim. Porque você permitiu. O inimigo também é assim. Ele só entra dentro da tua casa se você permitir. Mas se você não permitir, ele não entra dentro de casa, porque lá está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eu sei que ninguém aqui é capaz de dizer que eu de inferno vem para dentro de casa. Você é capaz de dizer isso? Mas a hora que você fala, eu vou arrancar tua mochada fora, eu vou arrancar os teus cabelos, você pegar meu shampoo, pegar minha toalha, eu vou te arrebentar pelo meio. Você está dizendo, capeta, vem me ajudar, porque eu sozinho não faço isso. Você está abrindo a porta para ele entrar em casa. E olha! Ele só veio para quê? Meu querido, ele não vai perder a viagem. Ele sabe que ele entrou na tua casa, o tempo é curtinho. Porque daqui a pouco chega a irmã de oração, daqui a pouco chega teu pai de oração, chega alguém, põe o som, ele tem que ir embora. Ele vai matar, ele vai roubar, ele vai destruir. Ou vai matar e destruir, ou matar e roubar, ou roubar e destruir. Ele vai fazer alguma coisa na tua casa. Não vai deixar graça. Eu disse a vocês que eu vim aqui falar coisas do dia a dia. Eu não vim aqui inventar. Pelo amor de Deus, vigia na tua casa. Quem entrou na minha cama? Minha cama está toda desarrumada. Eu quero decidir. Então vai lá brigar. Tá certo, não pode mesmo. Mas se fizer isso, não é motivo para trazer o capeta para dentro de casa. Arruma. Conversa com o teu parente, mas de forma que o nome de Jesus seja glorificado. Jamais contribuindo para que o inimigo venha glorificado. Ah, mas meu sangue ferve, eu não sei. Bota o joelho no chão, que ele vai acabar essa figura. Sabe como é que repente de crente sai e crente que o sangue ferve? Tire 2 horas de oração que ele vai ferver mais jeito nenhum. Vai ficar balãozinho de sol. Número 2, letra B. Ferramenta que o marido usa, letra B. Mundanismo. O inimigo usa isso. É tudo igual. É assim mesmo. E aí vai entrando dentro de casa. Música, por exemplo. Tem que tomar cuidado. Tem uns cantores aí que não deu certo no mundo aí fora. E aí descobre que os evangélicos são mais de 60 milhões de evangélicos. Aí ele pega aquela música lá onde ele falava assim, eu vou te levar para o hotel, vou te levar para a cama. Ele coloca, Jesus me salvou, eu amo o Senhor, mas o sentido é o mesmo. E você vem trazendo essa bagaceira para dentro de casa. Mundanismo. Por que você não canta um hino da água? Oh, quero ser para grande lutar. Mas você quer tudo. Oh, yes! Esse tempinho aí eu fui com o irmão, falei, pastor, vamos na conta de saída, vamos comprar umas coisas. Aí o pastor comprou um CD aqui, pensa num CD bacana, novidade do momento. Vou botar aqui no CD do teu carro, põe aí, irmão, você é novidade? Chegou lá e do outro lado, começou tum. Já fiquei assim. Aí começou a cantar. Meu pastor foi ali, volta já, e não sei o que tem, meu pastor do seu pastor, isso aqui é o rap do pastor. Eu falei, pode quebrar, irmão. E você traz essa bagaceira, isso é mundanismo.
cabelo amarrado para cá, no outro dia está todas as irmãs com o cabelo para cá. A esposa do pastor, há tantos anos está aí, ninguém copia, mas a filha do capeta que está aquela fazendo igual. Para! Isso é muito bonito. Isso é muito mais sutil do que você pode imaginar. Não sei se você está me entendendo. Amém. Miséria é outra ferramenta que o inimigo utiliza. Miséria, irmão, não é prova e não é cruz. Miséria é um ataque demoníaco. Está aqui um texto, eu não vou ler em razão que eu tenho que suprimir, porque eu só tenho 3 dias. Então veja bem, a miséria, está aqui no versículo, é uma atitude, é uma opressão maligna. Cruz é uma coisa. Diga comigo, cruz é uma coisa. Provação é outra coisa. Miséria é demônio. Miséria é o espírito da miséria. O que é cruz? Todo mundo nós carregamos. Se sempre fui pregar na igreja que eu em São Paulo, lá mais para a região de Prudente, naquela época tinha uma irmã lá que tinha um filho. Eu sempre posso contar para você entender. Entendeu o que é cruz? Ela tinha um filho com 32 anos, com a mente de uma criança de 2 anos de idade. Hoje já tem esse menino deve estar beirando 50 anos, se já não foi para a glória. 2 anos, um homem de 30 anos, 32, maior que eu, pé forte, corpo todo peludo, assim, parecendo Tony Ramos, Deus sacudido. Ela falou, pastor, todas as vezes ele tira a roupa, quando eu vou ver, ele está aqui na calçada, já aqui brincando, faz cocô por aí, pegando cocô e passando assim. A criança de 2 anos faz isso. Não é normal a criança fazer isso? Mas faz isso. E ele lá. E eu tenho que pegar esse menino e dar banho nele. Às vezes ele abre o portão só correndo na rua. Sabe o que é isso? É uma cruz. Deus achou que poderia botar isso sobre ela. E ela faz aquilo com todo carinho em cima. Isso é cruz. Amém? Amém. Então aí nós cantamos, levarei eu também minha cruz, depois uma coroa trocar. Quando é que eu vou deixar essa cruz? A hora de trocar com uma coroa. Você já trocou? Ainda não, então leva. Isso é uma coisa. Outra coisa, irmão, é provação. Provação é um momento que Deus permite a gente passar para nos aprimorar, para que eu prove para mim mesmo o meu amor por Jesus, porque Jesus já sabe, mas eu tenho que saber. Na provação eu fico sem carro, na provação eu posso ficar sem casa para morar, na provação eu posso ficar sem alimento, sem dinheiro, sem saúde, mas Jesus me sustenta. Eu trabalhando a minha estrutura para eu ser mais fiel. Amém? Amém. Eu não vim pregar aqui a semana passada, porque no dia do meu aniversário, eu estava com o meu presidente lá na igreja, o campo todo comemorando meu aniversário, e eu tinha na faculdade uma prova, porque eu estou agora em dezembro eu colo grau como bacharel de Direito, fazendo faculdade em nome de Jesus. E eu tinha uma prova naquele dia, eu tinha que ir na faculdade fazer a prova e voltar, para poder atender o culto do meu aniversário e o meu presidente lá. Um motoqueiro virou na contramão, um bicicleteiro invadiu a pista e eu fui para lá e para cá e bati no outro carro. Quando eu acabei de bater, que eu desci, eu fui lá ver o passageiro do outro carro, era uma mulher grávida, estava vinda do hospital, entrou em trabalho de parto, o médico falou, não, tem mais 2 dias. E eu fiquei sabendo daquilo, chamou os vizinhos dele, botou a cadeira, deu a hora para tomar, veio os paramédicos, examinou, não, está tudo bem. Eu disse, glória a Deus, aleluia, no meio da rua. Os irmãos falaram, pastor, já foi chegando lá no crente, que algumas partes da igreja, pastor, não, glória a Deus, porque só
reprodução. Já pensou se essa mulher parisse no meio da rua? E se perdesse essa criança? Que complicação dava para mim? Os irmãos aí que são advogados sabem como é que eu ia penar numa situação dessa, mas Deus não deixou nada acontecer. Isso é prova. Fiquei meio na pele. Isso é prova. A prova é um momento, né? Um espaço que pode durar 1 minuto, 1 ano, 2, 20, 30, não sei. Mas ela acaba. Então, cruz é uma coisa, prova é outra. Amém? Amém. Mas miséria é outra situação. Não sei se você já viu alguém, a esposa fala assim: marido, dá um dinheiro aí para me comprar uma verdura. Fala, mulher, não fala de dinheiro não, porque eu não tenho. Mas você não recebeu ontem? Recebi, mas não tem mais nada. Essa vida miserável que eu levo. Já ouviu isso? Claro que já. E não fala comigo, mulher, porque eu recebi faz 3 dias, não paguei o banco ainda, não paguei a prestação do carro, o dinheiro já acabou, eu não sei para onde foi. Isso é miséria. O inimigo atua assim. A pessoa não tem prazer naquilo que ele conquistou. Tem irmão que está assim, vai na cidade, compra uma sandália novinha, chega em casa, não gostei. Compra um vestido novinho, não é a cor que eu queria. A pessoa compra um carro, 2, 3 dias, 1 semana depois, esse carro não gostei dessa cor, fiz um mau negócio. Não tem prazer no que tem. É uma vida sem prazer. Isso é miséria. Mulher, compra lá um peixe seco. Como é que chama o peixe seco? Bacalhau. Compra um bacalhau lá, quero comer um bacalhau, tem uma vontade de comer um bacalhau. E a mulher vai lá, compra aquele peixe, faz com azeite, não sei o quê, e tal. Quando come um prato, você quero não. Tão gostoso da vida. As coisas errado, que isso é miséria. A pessoa não tem prazer no que ele está fazendo. Nada para ele está bom. O inimigo retira isso. Tem muitas famílias vivendo assim, debaixo dessa estrutura. O diabo vai botando isso. Daqui a pouco a esposa não é mais a menininha do sonho dele, ele não é mais o garoto do sonho dela, ele vai destruindo, vai acabando, vai ficando um lado para o outro, e vai perdendo o amor, perdendo tudo, até se separar, se acabar o homem e assim por diante. Demônio da miséria. Diga assim: Jesus, me guarda dessa estrutura. Em nome de Jesus, eu declaro a minha família uma bênção. Outra ferramenta que o inimigo utiliza, letra D. Usa muito isso, irmão. O inimigo usa muito essa ferramenta. Adultério. Adultério aqui não é que um homem para a cama com outra mulher. Claro que isso é adultério. Mas isso, a igreja, o ministério reúne e trata o caso e aplica a disciplina que o caso requer. Adultério aqui é mais sutil. Muito mais sutil. É algo que ninguém sabe, que carrega o coração. Como é que isso funciona? Funciona assim: a irmã vai lá no mercado, na mercearia, na casa de carne, compra carne, e o rapaz que atende lá está de bem com a vida. Garotão, de bem com a vida. O patrão acabou de aumentar o teu salário, ele está todo feliz da vida, ele está lá contente. E a irmã chega e fala: diga, minha querida, o que vai levar hoje? Estou aqui à disposição para o que a senhora quiser. E a irmã: meu Deus, faz muitos anos que eu não ouço ninguém dizer minha querida. E aquilo já entra no coração e fica ali. E ela passa o dia todo com aquela voz na cabeça: diga, minha querida, olha, eu não estou jogado para as traças não. Tem gente que não me chama, que não me vê alguma coisa em mim, minha querida. E aqui o inimigo vai trabalhar daquilo. Ou às vezes é o marido sai de férias, quando volta, aquela moça que recolhe o cartão do ponto e diga: oh, meu amor, ainda bem que você voltou. Que bom que você veio, dá um abraço, dá um beijo, que é assim que funciona a férias. E falei: estava com saudade de você. Essa menina está dando bola para mim. Já passa a enxergar com outros olhos. Aí chega em casa, a esposa fala:
meu filho, meu velho, vai tomar o café. Ele está lá olhando para o filho. E aí a mulher fala uma coisa, fala outra, e ele está lá, com o olho não sei para onde, com a lei. Fala, homem, você está no mundo da luz, do garrafa, o que é? Está pensando naquilo. Deita na cama, para dormir os dois, nem aquela minhola na cabeça. Ou ele ou ela, quem foi a vítima da situação. A Bíblia diz, se olhar e desejar, já adulterou. Isso ninguém sabe, ela carrega tudo, ou ele. E quando um dos dois fala uma coisa meio áspera, ele fala, você está pensando que eu estou morto, que eu estou jogado? Você está se enganando comigo. E a coisa está trabalhando na mente, ninguém faz isso. Adultério é nesse sentido de cair na apostila. Ou às vezes é um namoro lá, não namorava, precisava se casar, que ficou mal resolvido, e até hoje não resolveu isso ainda. E aqui com lado essa atitude. É nesse sentido. Aí a pessoa começa a orar. Jesus, tem misericórdia, abençoa meu lar, abençoa minha casa e tal. O inimigo tem brecha, já bota na cabeça. Lembra isso. E a pessoa orar, Jesus, tem misericórdia, abençoa. Senhor, aleluia, Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus, Jesus, abençoa, tem misericórdia. Toma, Jesus, Senhor, do amor, Senhor. Oh, Jesus, aleluia. Essa pessoa orou, não fez nada, não diz o que quer, porque ela não consegue mais fluir. Já pensou se chama alguém para você e começa aqui com Samuel? Oh, Samuel, tu sabe, Samuel, oh, Samuel, olha, Samuel, me ajuda, tu sabe, tal. Irmão, o que você quer? Você está meia hora e Samuel não falou nada. E por que na oração espiritual tem que ser diferente? Mas a mente não consegue desenvolver, porque ela está atrelada a um pensamento escuso. O inimigo usa isso para poder destruir a família. Daqui a pouco a sua família está fria, não consegue mais equacionar atitudes que possam trazer o calor, como diz nossos irmãos espanhóis, tornar-se carente espiritualmente. Nessa situação, o inimigo vai agindo nessa ótica e vai destruindo. Outra situação que ele usa quando ele abre a caixa de ferramenta. Letra E. Avareza. É outro demônio que entra em casa, chamado avareza. O que é o avarento? O avarento não dá nada para ninguém. E o egoísta, eu tenho que explicar junto. O egoísta, ele quer tudo para ele. O avarento não dá nada para ninguém. E tem pessoas assim. E os pais que estão aqui, que têm filho pequeno, não deixam ele ser assim. Me dá um pedaço do teu pão. Não. Pode cuidar, que tem coisa errada. O outro fala, dá um lá do teu bolo. Não. E tem uns que fazem até assim. Quer comer agora come o gosto de tudo. Aí não quer mais não, nojento. Pois é, para mim não. O gosto também eu mesmo comer. Isso é um sinal que a criança está ficando avarenta. O inimigo está entrando ali. E você não cuida disso. É a estrutura da tua família. Estou explicando para você entender isso. Pessoa avarenta. Vamos fazer uma campanha para construir aqui e vamos precisar de 100 bolsas de cimento. Ele até fecha o olho e está orando. Para não contribuir. E assim por diante. Não dá nada para o avarento, irmão, não dá nada para ninguém. Qual é a regra da Bíblia nesse sentido? Mas bem-aventurado é o quê? Dar do que? Receber. Mas o avarento não. Isso é um sinal forte que o inimigo está atuando na tua família. O irmão foi feita uma oferta aqui. O irmão deu R$30
E a irmã chega, quanto você deu? Dei 30. 30? Mas você deu 30 reais, homem. Você não está achando que vai fazer falta, não? É um sinal que o espírito da avareza está atuando. Você tem que entender isso. Em 67, uma escola bíblica lá em Campo Grande, 67, até alguns anos isso. Eu vi o irmão lá contando, e o irmão, que ele tinha uma pocilga, e ele mexia com venda de porco. Isso já deve ter rodado por aí tudo, que eu já vi em todo lugar. Mexia de porco, ele toda semana matava um porco para mandar para o açougue. Mas antes de ele pegar e matar, ele tirava um pedaço daquele porco e mandava para o pastor. E um dia ele matou o maior, o mais competente. E ele estava lá limpando. A gente limpava um pouco de água, jogava água quente em cima do pelo e raspava assim. Bom, eu sou da roça, sei essa, não sei se os irmãos aqui já vão lá, sabe? É assim, ó, facona assim naquele pelo quente ali e arrapando tudo. E ele está limpando, rapando, abriu as duas e cantando ali. Deus prometeu com certeza. E limpando o corpo. Falou, mulher, agora vamos tirar um pedaço e mandar para o pastor. O capeta sussurrou no ouvido dele. O pastor nunca veio aqui na chácara. Nunca sabe, nunca deu um espiga de milho para porco. E você agora vai levar um quarto desse porco para o pastor que nunca veio aqui. Olhou para cá. Ah, é, capeta? Você já está aí, é? Você está aí, é? Pois então agora eu não vou dar um pedaço, não. Eu vou juntar as duas mãos, eu vou levar tudo para a igreja. Aleluia! Demônio da avareza queria entrar. E ele já logo fechou a porta e jogou a chave fora. Língua. Outra ferramenta que o inimigo usa muito para destruir família. Crente fofoqueiro. Se tiver dessa marca de crente aqui e não veio hoje, ele passa ali na rua e o pastor Lázaro não é mais o pastor dessa igreja, não. Corre espalhando. Eu passei lá, a igreja estava cheia de gente e tinha um neguinho baixinho assim falando. E parece que ele estava bravo, ele estava até com uma espada na mão, que eu vi que ele fazia assim. Ele não é o pastor lá, ele não sabe nem o que é, mas já sai por aí. Fazendo. Linguarudo. Aí, qual é o filho que chega na escola e todo mundo fala que a mãe dele é fofoqueira? Vai achar bom esse filho? Na igreja, todo mundo conhece a irmã como a linguaruda. Essa família vai se sentir bem? Então veja que o inimigo destrói através disso. Irmãos, a ferramenta do inimigo, a atuação do capeta para destruir a família, não é com chifre e soltando fogo pelas narinas, não. Ele é muito sutil. E se você não tomar cuidado, você acaba alimentando a estrutura dele da sua casa. Egoísmo, já falamos. Ciúme é outra ferramenta que o inimigo utiliza demais para destruir os lares. Meu querido, se Deus não vigiar a tua casa, é em vão tudo que você coloca lá. Tudo. Um dia perguntaram para a Lucina, a esposa do nosso pastor fundador, a senhora não tem medo do seu marido, que ele é um bonito e fica por aí andando por aí, por essas aldeias, essas vilas, esse lugar sozinho? Ela falou, não, por que a senhora não tem medo? Eu não tenho medo porque eu confio nas minhas orações e no Jesus que ele serve. Aleluia. Então o ciúme bate na vida da família, irmão, vira um desastre. Se chegar a ligar lá, o celular tocar 3 vezes, não atender, com quem está falando? Isso é uma tragédia. Você não pode deixar isso acontecer. O ciúme destrói. Lá em Campo Grande tinha um irmão lá, pensa num pregador. Menino que pregava assim,
Como diz a Torá, quase que fazia até borboleta chorar. Tanto que pregava, bom pregador. E quando a gente prega, Deus usa, não consegue ficar só na gente, contagia os irmãos. Quando eu ia descendo aí do púlpito, já tinha 3, 4 aqui. Pastor, ora por mim. Isso é bom. E a mulher sem medo ficava ali. Eu vi. Quando aquela siricata foi lá você orar por ela, só você botar a mão na cabeça dela. E você, engraçadinho, botou a mão lá e não tirava mais. E mulher, eu estava só orando. E ela chegava assim para a criança, eles tinham criança pequena e dizia: toma, porque você também é pai tem que cuidar. Isso foi ficando, irmão, isso foi ficando insustentável. Que ele não aguentou mais de vergonha e mudou para outra igreja. Logo deu uma oportunidade aí e ele foi pregar. E aí ele descobriu que ele era pregador, começou pregando também. A mesma situação se repetiu. Ele não aguentou, foi para Batista, na igreja tradicional. Lá sentiu como um peixe fora da água, porque no pentecostal e na igreja tradicional, ficou poucos meses, não se deu bem, foi para outro lugar e começou a ficar parambulando para lá e para cá. No final, ele não ia mais para a igreja, lugar nenhum, e nem ela, para encurtar o caso do horário. Eles destruíram a família, se separaram. Pasmem os senhores. Ela hoje mora com outra mulher que diz que é o marido dela. Olha onde chegou, por causa do ciúme. Ele constituiu outra família e está fora da igreja, não sei como é que está para lá. Já tem já alguns anos. Então, por que tempo? Por causa do ciúme. O inimigo, se você der terra, o inimigo quer destruir a tua família. Mas o sangue de Jesus tem poder. Aleluia. O sangue de Jesus tem poder. Aleluia. O diabo não põe a mão na tua família. Está repreendido esta estrutura do capeta. Diga assim: em nome de Jesus, eu renuncio qualquer atitude vinda do inferno para destruir a minha família. Diga: Jesus, a minha família é do Senhor e eu não abro mão disso. Tome posse, irmão. Veja a tua família de forma abençoada. Não abra mão da tua família. Não importa como está. Deus tem meio para reverter tudo e trazer para cá. Aleluia. Eu estou sentindo o Espírito Santo trabalhando em vidas aqui. Trabalhando em família. Se o teu filho está desmantelado, a família dele, ou da tua filha, ou de quem quer que seja, coloca o joelho no chão, que Jesus vai mudar lá. Jesus vai mudar lá. Não desista. Não desista. Não desista. Jesus acaba de me dizer que tem uma família aqui que está encaixotando as coisas, porque não aguenta mais, quer buscar outros horizontes. Deus manda lhe dizer: se você quiser ouvir esse servo do Senhor, tire as coisas de dentro da caixa, porque Deus vai te abençoar aqui mesmo. Não precisa ir buscar em lugar algum. Jesus te abençoa aqui. Aleluia. Glória a Jesus. Tome posse da tua bênção. Em nome de Jesus eu declaro isso na tua vida. Amém? Amém. Glória a Jesus. Por glória. Aleluia. Estamos compreendidos. É vida conjugal. 2.1 que é que diz?
conceito bíblico de matrimônio. Nós já aprendemos aqui como o inimigo age para destruir as famílias. Já vimos isso. Bota isso em prática. Até aqui foi no geral. Já vimos o que é igreja e família, a estrutura desse entrelaçamento. E já vimos como que a família tem que ser, a igreja em casa. E já vimos também, no geral, como é que o inimigo utiliza para poder destruir famílias. Já vimos isso. E olha, irmão, o inimigo está furioso com as famílias. O inimigo pegou as famílias como empresa para destruir o mundo todo. E o plano dele é começar pelo Brasil. Mas o sangue de Jesus tem poder. Amém? É tão cruel a atitude do cão dos infernos. Os irmãos que são aqui advogados podem auxiliar. A Constituição Federal diz no artigo 226 que a família é constituída por homem e mulher. Aí segue mais algumas coisas nesse tom. Agora estão querendo mudar isso. A família não será mais constituída por homem e mulher, e sim homem e mulher e relação homoafetiva. O que é isso? Isso significa que dois homens juntos é família. Foi assim que Deus fez? Não. Duas mulheres juntas é família. Foi assim que Deus fez? Não. Irmão, por atitude dessa natureza que Sodoma e Gomorra foi destruída. Começou lá os homens amantes de si mesmos e estava aquela coisa toda. A deusa Afrodita, juntamente com o cão dos infernos chamado Pombagira, acentuou nessas duas cidades que o cheiro mau chegou na nariz de Deus e Deus destruiu as duas. E o capeta agora está querendo fazer o mesmo aqui no Brasil. O pastor Marcos Luciano está passando um contato terrível, irmão. Eu não quero estar na pele dele no segundo. Agora, por exemplo, ele estava vindo no avião e os ativistas começaram quase que espancou ele dentro do avião. É porque ele não pode falar muito, porque senão as palavras, eles pegam as palavras desconexas assim e faz horrores. Mas a verdade é que quiseram espancar ele. Se a tripulação não intervisse ali, e eu podia até agredir fisicamente. Por quê? Só porque ele é presidente de uma comissão, não sabe toda a situação. Estão com um projeto lá para desconstruir a família. Olha que absurdo. Eles querem desconstruir. O que significa? Significa que família hoje, se isso for aprovado, não é mais o pai e a mãe e os filhos. Que eles lá que a família é constituída de pai, do homem e da mulher com a sua prole. Não, uma pessoa morando sozinha é família. Dois primos é família. E vai por aí fora. Não foi isso que Deus fez, irmão. Está certo uma pessoa morando sozinha? Desculpa, tem seus direitos garantidos, sim, e tal, isso aí não discuto. Mas trazer isso para o conceito familiar é muito na minha cabeça. E assim por diante. O inimigo quer fazer quer esbagaçar a estrutura familiar. Aí, de forma sutil, é isso que está acontecendo. Mas o sangue de Jesus tem poder. Aleluia. Aleluia. E não vai deixar essas mazelas acontecer. Se uma pessoa mora sozinha, tem seu direito, ou mora com quem quer que seja, tudo bem. Mas ser como é um homem e uma mulher e sua prole, não pode ser. É essa a situação. Ele não pode ser o que é um homem ou uma mulher e sua prole. Tem lá suas garantias, que mora sozinho, enfim, não pode seu domicílio, não pode invadir uma certa situação. Mas não é o conceito que Deus criou para a família. O inimigo está querendo. Por que isso? Exatamente porque é aquilo que nós aprendemos agora há pouco. A família é a base. Se acabou com essa base, derrubou toda a estrutura. Essa igreja aqui tem várias vigas aí, ó. Mega com martelo e derruba essas vigas. Deixa só os tijolos. Você vê no primeiro vento, isso aqui tudo vai pro chão.
igreja no congresso já largou não sei quantas vezes. Então, para eles que são os que fazem as leis, é normal, mas aos olhos de Deus não é assim. Nós temos que sair do anonimato e explicar isso. Eu já preguei sobre isso na igreja que presido, para que os irmãos tenham surgido para orar e saber como é que as coisas estão funcionando. Em nome de Jesus. Tem que entender isso. Porque a igreja, irmãos, não vai passar pela grande tribulação, graças a Deus. Mas ela passa por uma opressão. E o inimigo já quer fazer isso, mas não é o momento. Então nós temos que orar, jejuarmos, buscar o Senhor, para que o inimigo fique no lugar dele. Onde é o lugar dele, pastor? No centro do inferno. Amém? Amém. Agora vamos ver o conceito de família em cada responsabilidade por pedaço. A primeira coisa que vamos ver aqui é conceito bíblico de matrimônio. Portanto, o que ele diz mais? Deixará o homem a seu pai e mãe, e se unirá à sua mulher. Será? Então veja bem, qual é o conceito de matrimônio? É isso aqui. Deixa o homem pai e mãe e une a sua mulher. Esse deixar aqui é um deixar geográfico. Eu não vou abandonar meu pai e minha mãe. Não é isso. Mas eu não vou viver mais na dependência do meu pai, da minha mãe. Qualquer coisinha, mãe, arruma um feijão cozido. Qualquer coisinha, mãe, arruma um gás. Qualquer coisinha, pai, gás. Não sei o que me dá aquilo. Não é assim. A gente continua ajudando, mas a dependência, a autonomia tem que passar a ter daqui para frente. É um erro grande. Meu filho vai casar, eu vou fazer aqui no fundo de casa um puxadinho, 2 peças, não sei o que, vai ficar morando aqui. Não é a melhor ajuda. Se tem alguém que está fazendo isso, eu não vou entrar no mérito, mas não é a melhor ajuda. Isso vai trazer dificuldade para a vida da nova família que está se constituindo. Se é o filho que está morando na casa dos pais, está assim, faz um puxadinho lá, uma berrada, sei lá, vocês falam aqui, e põe ele para morar ali. E os primeiros 15 dias, 20 dias, 30, até 3 meses, tudo é festa. Daí para lá entra na rotina. E a moça que é nora vai lavar roupa. Aí ela chega lá, tem roupa da sogra lá no tanque. O tanque é um só. Ela volta enfurecida com a roupa e joga no chão. Você vai lá e fala para a mãe, que tua mãe sabe que eu só posso lavar roupa no sábado, que eu trabalho sendo uma cameira de segunda a sexta. E lá ela está cheia de roupa lá. Vai criando uma situação insustentável. O menino chega, fala para a esposa, fez o almoço, minha filha? Eu fiz, eu estava ocupado aqui, esquentei um arroz aí, esquenta aí com. Ele vai lá, uma panela, estampa a outra e fala, não tem feijão? Não cozinhei feijão, não deu tempo aqui. Eu vou lá na minha mãe pegar feijão. 3 passos dentro da casa da mãe, vai lá com o pratinho. Mãe, tem feijão aí? Tem, meu filho. Lá na sua casa não tem? Não, minha mulher não cozinhou hoje. O que aquela sirigaita estava fazendo que não cozinhou feijão? Olha a situação que fica o rapaz. A sirigaita é a mulher dele. E quem falou é a mãe. Ele não pode brigar com a sirigaita porque é a mulher. Ele não pode brigar com quem falou porque é a mãe. Não está vendo que vai chegando e está virando uma situação insustentável? Por isso que a Bíblia diz, deixa. É um deixar geográfico. Estão me entendendo, sim ou não? Sim. Preciso compreender isso. Nós possamos avançar. Eu passei por isso. Morei no fundo da casa do meu sogro. E um dia eu comprei uma camisa. A minha sogra falou assim, que sacola é essa aí, velho? Eu falei, uma camisa que eu comprei. Deixa eu ver. Eu não ia negar para minha sogra, né? Ela era amor de pessoa, não ia negar. E a velha abriu o pacote.
Eu fiquei olhando, rasgou o quadrinho, pegou a camisa, tirou o pacote, pegou a camisa e falou, pegou assim, fez assim. É bom, hein? Se for é bom, hein? Tricolina da boa. Cléber tinha um mãe que chamava Tricolina. Tricolina da boa. Quanto você pagou? Eu não ia mentir para ninguém, porque eu para minha sogra. Disse para ela tipo assim, dizer que eu paguei 30 reais. Eu paguei 30. Ela, eixe, muito caro. Por que você não comprou uma de 15 e guardou 15? Ai, irmão, me deu uma régua. É só perder meu dinheiro. Então isso não funciona, irmão. Isso vai criando uma situação difícil. Difícil. Teve um dia que eu fiquei na igreja até mais tarde. Quando eu passei, vai entrar na minha casa, passava na janela dele. E eu passei. No outro dia meu sogro falou, chegou tarde ontem, velho. Onde você estava quando você passou já era 11h30? Irmão, eu sou um casado, dono da minha família. Agora eu tenho que estar